Hebreus, capítulo 10. Nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens chamada Raízes. Nosso objetivo é que a Igreja Batista da cidade não seja uma igreja superficial no seu conhecimento, mas que seja uma igreja que realmente tenha raízes profundas. E para isso acontecer, a gente não vai esperar chegarmos a 100, 200, 300, 1000 membros. A gente deseja hoje já ter convicção da igreja que nós queremos ser. Então, para isso, a gente precisa se aprofundar na palavra do Senhor. Hebreus 10, versículo 24 e versículo 25. Hebreus 10, 24 e 25. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia especial que o Senhor marcou, Deus, na tua agenda para estarmos aqui. O Senhor marcou um encontro conosco nesse lugar, nessa noite, desde a eternidade. Nós te agradecemos por isso. Te agradecemos porque estamos aqui reunidos como igreja. Podemos adorar o Deus vivo com liberdade, utilizando o som, o microfone, as portas abertas. Que privilégio o Senhor nos dá. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida. Ó Deus, que o teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la, nos ilumine, Senhor, no entendimento da tua palavra. Que o Senhor continue falando a cada coração, daqueles que estão aqui presentes, daqueles que vão assistir futuramente também essa mensagem. Ó Deus, esse sermão, Pai, que possamos ser impactados, desafiados pela tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nessa série de mensagens, Raízes, nós vamos hoje falar sobre uma igreja que cuida. Que igreja nós queremos ser? Queremos ser uma igreja que cuida. É isso mesmo. E baseado nesse texto bíblico, nós vamos meditar nesse tema nessa noite. Porque, irmãos, como nós falamos no ano passado, nós precisamos aprofundar raízes em Jesus. E se nós queremos ser uma igreja focada em Jesus, focada naquilo que combina com Jesus, uma igreja que realmente, ela recebe de Jesus para transmitir à humanidade. Então nós precisamos compreender, primeiro, quem é Jesus. No ano passado a mensagem foi sobre isso. E hoje, compreender também quem nós somos. Quem nós somos como igreja. Que tipo de igreja nós queremos ser. Queremos ser uma igreja que cuida. Por quê? Porque entendemos que Jesus ele veio ao mundo para buscar e salvar aquele que se havia perdido. E para isso, ele cuidou dessa humanidade que estava perdida. Por isso, irmãos, nós lemos esse texto. Hoje, é muito fácil qualquer pessoa ter acesso a pregações, ter acesso a sermões, ter acesso à Bíblia. É só você abrir o canal do YouTube, você vai ter lá dos mais variados pregadores, que pregam muito melhor do que esse que está aqui à frente, que vos fala. Porque nós temos pregadores com doutorado, PhD, com muitos cursos. Então, nós temos acesso à boa teologia e também à má teologia. Tem de tudo na internet. Mas nós temos acesso a ouvir boas pregações, a ouvir bons pregadores. E isso não é problema. Agora, a igreja, ela tem um lugar importante na nossa vida cristã. E esse lugar, ele não pode de nenhuma forma ser substituído pelo YouTube. Ser substituído pelas boas pregações que nós podemos ouvir no YouTube. Porque, irmãos, ser igreja não é simplesmente ouvir uma pregação. Não é simplesmente vir aqui aos domingos, cantar e ouvir uma pregação. Congregar é muito mais do que isso.
E o que é congregar, então? Porque nós acabamos de ler o texto aqui, que o escritor aos Hebreus, ele diz, não deixemos de nos congregar. E nesse fenômeno de pessoas desigrejadas, pessoas que não estão mais em nenhum local, ontem, inclusive, eu orei com uma senhora chamada Fátima, e ela disse, olha, eu nasci em tal determinada religião, minha filha pertence a outra, eu vou em uma, vou em outra, mas eu não estou em nenhuma. Ou seja, ela não congrega em nenhuma. Então, nesse fenômeno também que nós temos aí, dos desigrejados, ou pessoas que não estão congregando, não estão ligadas, pessoas que acham que não precisam, e foi isso que ela me falou, eu acho que eu não preciso estar em um local. Eu tenho minhas diferenças, minhas dificuldades, com algumas opiniões, com alguns procedimentos, algumas situações que acontecem, e eu acho que eu não deveria estar. Então, nesse fenômeno, nós temos muita gente deixando de congregar, pessoas, inclusive, se autodenominando desigrejadas, né? Ou são pessoas descongregadas. Mas aí, para isso, a gente precisa entender o que é congregar. Versículo 25, ele diz, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário. Então, qual é o contrário de não congregar? Aí ele diz, pelo contrário, façamos admoestações. Então, esse texto, ele nos chama a atenção. Se a gente parar para olhar para esse texto, porque o escritor de Hebreus, ele não está dizendo, olha, então não deixemos de nos congregar, pelo contrário, congreguemos. Não, ele diz pelo contrário, e aí ele diz o que é o contrário de não congregar. O contrário de não congregar é fazer admoestações. E o que é essa palavra, né? O que é admoestações? O que ele diz aí, irmãos, é que o lugar onde nós devemos estar, ou congregar, é um lugar onde nós estamos admoestando. Ou seja, é possível, inclusive, e aí por isso que chama muito a nossa atenção esse texto, porque é possível que eu venha, participe das programações da igreja, que eu dê o meu dízimo, entregue minha oferta, que eu esteja de alguma forma ouvindo sermões, contribuindo financeiramente, estando presente, e mesmo assim, estando descongregado. É isso que ele está dizendo. A questão aqui não é estar presente. A questão aqui é que o congregar é o lugar onde nós fazemos admoestações. O contrário de não congregar é o local onde nós fazemos admoestações. E o que é isso? Admoestar é cuidar uns dos outros. Admoestar é um cuidado mútuo. É por isso que nós falamos que nessa série hoje nós vamos trabalhar esse tema, uma igreja que cuida. Porque uma igreja que cuida é uma igreja que admoesta. Uma igreja que congrega é uma igreja que admoesta. Uma igreja que congrega é uma igreja que cuida. Porque uma igreja que congrega não é uma igreja simplesmente onde as pessoas estão presentes, mas é onde as pessoas estão cuidando umas das outras, pastoreando umas às outras, servindo umas às outras. Veja o que é que diz o versículo 24 que nós lemos. Ele inicia dizendo assim, cuidemos também de nos animar uns aos outros. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Então, congregar, irmãos, diz muito mais, ou tem muito mais a ver com pessoas que cuidam umas das outras, do que pessoas que simplesmente estão presentes em um local para celebrar um culto, para cantar algumas músicas ou para ouvir um sermão. Mas congregar tem muito mais a ver com pessoas que cuidam realmente umas das outras, pessoas que servem umas às outras, pessoas que se dão umas pelas outras. Congregar, como diz aqui no versículo 24, é animar. Congregar é animar. E essa palavra animar aqui, ela é a mesma palavra, o mesmo verbo no grego, utilizado lá em Efésios, quando diz assim, pais, não provoqueis
a ira aos vossos filhos. É a mesma palavra. Porque o sentido aqui é de provocar. Esse sentido de ânimo é o sentido de provocar. Ou seja, ele está dizendo que a gente deve cuidar também de provocar uns aos outros. Em quê? No amor e na prática de boas obras. Levar alguém a fazer, a realizar o amor e as boas obras. Ou seja, incentivando quem está ao nosso lado. Incentivando quem está ao seu lado. Ser uma igreja que cuida é sermos pessoas que vivem um processo de animar uns aos outros. É ser uma igreja que vive um processo de provocar uns aos outros a ter uma vida mais próxima do Senhor. Então, irmãos, congregar não é simplesmente vir ao culto, aos domingos, ou à escola bíblica, sentar, a gente cantar, louvar a Deus, depois a gente ouvir um sermão e cada um para sua casa. Congregar tem a ver com você incentivar quem está aí na sua frente, do seu lado, o seu irmão, para que ele tenha uma vida mais próxima do Senhor. Quanto desafio! Porque ouvindo sobre isso, a pergunta para mim e para você agora é: você congrega? Eu congrego? De acordo com isso que acabamos de ler? Será? Como saber se você congrega? É só você saber se o modo que você vive, a fé que você vive, ela está dando algo a alguém. Ela está provocando alguém a amar mais a Jesus. Ela está provocando alguém a viver uma vida que se parece mais com a vida de Jesus. Se a sua vida dá algo ou dá algo a alguém que está à sua volta. Porque senão, irmãos, nós podemos, infelizmente, ser consumidores de igreja. Infelizmente. E existem muitos. E hoje é cada vez mais natural, ou melhor, não natural, né? Mas é cada vez mais existente, né? Da mesma forma que existe o fenômeno dos descongregados, dos desigrejados, né? Que não querem estar em um local, em uma instituição, eles acham que não se cabe mais dentro de uma instituição. Existe também aqueles que estão apenas consumindo, fazem parte de uma instituição, vêm, mas consomem. Que tipo de pessoas são essas? Aqueles que, por exemplo, eles querem obter mais por menos. Então eles vão a algum local religioso porque eles acreditam que ali vão ter uma vantagem. Alguns é na área financeira, outro é na saúde, outro é na prosperidade, enfim, falta a marca da cruz para esses. Existem também aqueles que são consumidores que querem ouvir apenas o que querem. Por isso não se aprofundam, não querem se aprofundar, não querem estudar a Bíblia. Por quê? Porque falta humildade. Então ele tem a sua própria verdade, ele até vai em algum local, ele consome ali, mas ele não quer realmente se aprofundar. Tem aqueles também que ligam mais para o parecer do que com o ser. Eu pareço crente, né? Me visto como crente, falo como crente, vou para o lugar dos crentes, mas falta muitas vezes autenticidade, porque estão mais preocupados em parecer. E nesse tempo de redes sociais, nesse tempo de Instagram, nesse tempo onde as pessoas elas, estão se autopromovendo, às vezes é melhor promover determinado tipo de imagem. Então, para alguns, falta autenticidade nisso. Outros estão focados na busca dos seus próprios interesses. Afinal, ele sempre tem razão. Então, para muitos que vão às igrejas, eles não estão preocupados com a reciprocidade, porque sempre ele tem razão. Então, seus interesses estão acima dos interesses, do reino, do interesse da igreja, do interesse do coletivo. E aqueles que estão fugindo dos vínculos. Ele vai em um local, numa semana, vai em outro local religioso em outra, porque ele não quer se comprometer. Falta fidelidade, porque não quer criar vínculo. Pessoas que estão consumindo. Mas o Senhor, Ele nos chama para sermos uma igreja que cuida.
E uma igreja que cuida é onde seus membros têm o compromisso de cuidar uns dos outros. Estão enraizados em congregar. E a pergunta é: quando foi a última vez que você incentivou alguém ao amor cristão? É isso que diz no versículo 24. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor. Quando foi a última vez que você animou, que você incentivou alguém ao amor cristão? Que você incentivou alguém a praticar as boas obras? Que você planejou, por exemplo, gastar um pouco do seu tempo com alguém? Colocar outro alguém na sua agenda. E alguém pode pensar, mas isso é responsabilidade do pastor, né? O pastor é que tem que animar os irmãos, o pastor é que tem que incentivar os irmãos ao amor, o pastor é que tem que incentivar os irmãos a boas obras. Também, mas isso é função sua. Isso também é função sua. O escritor aos Hebreus, ele não está falando aqui que os pastores devem cuidar de animar uns aos outros no amor. Ele está falando que toda a igreja, toda a congregação, todos os irmãos, todos os membros do corpo, como nós lemos em 1 Pedro 2,5 na escola bíblica, nós somos sacerdócio real, povo adquirido por Deus, povo santo. Então nós não temos agora mais essa diferenciação entre aqueles que estão aqui à frente e os que estão sentados aí. Todos somos sacerdotes do rei. E como sacerdotes, todos nós temos essa capacidade, esse dever, essa responsabilidade de exercer esse ofício de sacerdócio, esse ofício de sacerdote, de dar aos outros, de animar os outros, de incentivar os outros. Não estamos aqui apenas para receber, estamos aqui para doar, para sermos, como diz aqui no versículo 24, instrumentos de ânimo. Isso é congregar. Sermos instrumentos de ânimo um na vida dos outros. Ânimo para o amor, ânimo para as boas obras, ânimo para quem está ao seu lado. Esse é o seu ministério, esse é o meu ministério, esse é o nosso ministério. Ou seja, o seu ministério é ser um animador de Deus. Esse é o seu ministério. Ser um animador de Deus, animar a pessoa que está ao seu lado para amar mais a Deus. Animar a pessoa que está ao seu lado para amar as outras pessoas. Animar a pessoa que está ao seu lado para praticar obras boas, boas obras. E para isso, você não precisa estudar. Você não precisa nem saber ler. Você não precisa fazer um curso de teologia. Para isso, você nem precisa de dinheiro. Você só precisa ser lembrado todos os dias, por Deus, por Cristo, do seu papel, do seu ministério no reino. Animar as outras pessoas, encorajar, cuidar de alguém, incentivar alguém, dar força na fé para as outras pessoas. E o que custa fazer isso? O que custa fazermos isso? O que nos custa para fazermos isso que nós acabamos de ler? Sabe o que custa, irmãos? Custa a gente tirar a nossa autossuficiência. Custa a gente tirar a nossa vida do centro. Custa a gente realmente colocar outras pessoas à frente da nossa própria vontade. E para a gente, nesse tempo que nós vivemos de autossuficiência e de independência, em que muitas vezes os nossos interesses pessoais eles estão no centro, custa para a gente fazer isso. Principalmente numa época individualista como nós vivemos, onde cada pessoa luta pelo seu, para ter o seu, para cuidar do seu espaço, do seu campo, da sua família, enfim, para conquistar. Por isso que para ser uma igreja que cuida, nós precisamos renunciar a algumas coisas. E a primeira é a nossa autossuficiência. É a centralidade das nossas vidas, muitas vezes, em nós mesmos.
Uma igreja que cuida é uma igreja formada por pessoas que aprenderam que não são autossuficientes. Pessoas que saem realmente do centro. Custa colocar os outros à nossa frente. E é isso que o apóstolo Paulo disse. Ele disse que nós devemos ter os outros em maior estima do que nós. Isso é difícil. Não é fácil. A gente não está aqui para enganar ninguém. Isso não é fácil. Custa a gente mudar a nossa agenda. A gente mudar a agenda da nossa semana. Colocar os nossos irmãos de fé na nossa agenda. Custa a gente compreender que o sangue que corre na veia dos meus irmãos é o mesmo sangue que corre nas minhas. O sangue de Jesus. Que nós agora somos família. Família de fé. E como família de fé, nós temos o mesmo sangue. O sangue de Jesus correndo em nossas veias. E assim, irmãos, é que nós podemos ser uma igreja que cuida. Uma igreja que anima as pessoas a estarem gastando tempo umas com as outras. Estarem juntas, estarem servindo umas às outras. Se aprofundando na fé. O contrário disso é não congregar. E o que acontece? Ou melhor, como vive uma igreja que não congrega? Como vive uma igreja que não cuida? Versículo 25 fala sobre isso. Primeiro, uma igreja que não cuida, ela vive longe do amor. Versículo 24, melhor dizendo. Cuidemos também de nos amar uns aos outros, de nos animar uns aos outros no amor. Uma igreja que não cuida, vive longe do amor. Porque amar não são palavras. Podemos aqui dizer que amamos a Deus. Podemos aqui dizer que amamos uns aos outros. E mesmo assim, não cuidarmos uns dos outros. Porque uma igreja que não cuida, vive longe do amor. Como amar em momentos difíceis? Só uma igreja que cuida é que sabe amar em momentos difíceis. Uma igreja onde as pessoas não cuidam umas das outras, nos momentos difíceis as pessoas se isolam. As pessoas não sabem com quem chorar. As pessoas não sabem a quem pedir ajuda. Mas uma igreja que cuida é uma igreja onde as pessoas elas vivem o amor. Amam em momentos difíceis. Como essa igreja aqui. O escritor aos Hebreus ele está escrevendo para uma igreja que está dispersa, perseguida. E esse é o momento dessa igreja se amar. Porque eles estão sozinhos, dispersos, sendo perseguidos pelo Império Romano. Em muitos momentos, irmãos, pessoas, elas se desligam de igrejas porque elas foram feridas. E elas acreditam que não estando nesse ambiente é onde elas vão encontrar cura. Mas pelo contrário, uma pessoa ferida, ela precisa de mais amor para encontrar cura. E é por isso que uma igreja que cuida é uma igreja formada por pessoas que aprendeu a amar em momentos difíceis. Em momentos onde a gente discorda. Em momentos onde é necessário perdoar. Em momentos onde a outra pessoa decepcionou. Em momentos onde nós estamos feridos, quebrados por alguma coisa. E é nesse momento que Deus ele usa a comunidade, a igreja, para que nos animemos uns aos outros. E assim, animados em amor, a gente pode dizer um ao outro: meu irmão, está na hora da gente se perdoar. Meu irmão, está na hora da gente confessar os nossos pecados. Meu irmão, está na hora da gente caminhar junto. Está na hora da gente reconhecer que nós dois erramos. E é nesse momento em que a igreja ela é animada em amor. O próprio Jesus ele disse que nos últimos tempos, por se multiplicar a iniquidade, Mateus 24:12, o amor de muitos esfriaria. E uma igreja que cuida, irmãos, é uma igreja onde há ânimo para amar dentro dela, mesmo em momentos difíceis.
A igreja é o recurso que Deus usa, que Deus nos deu para amarmos mais e não menos. A igreja é o recurso que Deus nos deu para amarmos mais, para sermos curados. A igreja é o lugar onde deveríamos incentivar ao amor. É na igreja. Segunda forma que uma igreja que não cuida vive, é que uma igreja que não cuida, ela vive longe das boas obras. Longe das boas obras. Versículo 24. Cuidemos de amar, também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Uma igreja que não cuida é uma igreja que vive longe das boas obras. Na igreja nós deveríamos ajudar uns aos outros a praticar as boas obras. Mas quando nós não cuidamos, nós não incentivamos, não animamos. Não animamos os outros a contribuírem, a serem honestos, a serem éticos. Não animamos uns aos outros a fazer ações transformadoras, ações evangelísticas, ações que glorificam a Deus, porque não estamos tendo cuidado uns dos outros para incentivar. E assim muitas vezes é mais fácil a gente fugir, é mais fácil a fuga das coisas do Senhor, em oposição a crescermos em Deus e a fazermos mais para Deus. Boas obras aqui não é simplesmente doar uma comida para alguém, não é fazer uma ação social. Boas obras aqui, o incentivo às boas obras é o incentivo a fazermos mais para Deus. Uma igreja que não cuida é uma igreja onde as pessoas elas fogem de fazer mais para Deus. É uma igreja onde não há incentivo para crescermos juntos, fazendo mais para o reino de Deus, fazendo mais para Deus. E terceiro, uma igreja que não cuida é uma igreja que vive longe da volta de Cristo. Versículo 25. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que dia é esse? O dia do Senhor. O dia da volta do Senhor. O dia da vinda do Senhor. Uma igreja que não cuida é uma igreja que esqueceu. É uma igreja que não vive a expectativa da volta de Cristo. E uma igreja que não vive a expectativa da volta de Cristo, ela vive para quê? Não sei. Porque se nós estamos reunidos aqui hoje, no dia do Senhor, é porque nós cremos que um dia Jesus Cristo ele veio ao mundo para cumprir o plano de redenção, para cumprir o plano de redenção do Pai, para viver entre nós, cumprir o papel da humanidade, assumir sobre si a nossa culpa, os nossos pecados, morrer naquela cruz em nosso lugar, vencer a morte, vencer o diabo, ressuscitou, vive para sempre, voltou aos céus, mas um dia ele virá buscar a sua igreja, e é por isso que nós estamos reunidos. É porque ele disse que nós deveríamos nos reunir até que ele voltasse. E que sempre que estivéssemos reunidos, nós estaríamos anunciando a sua volta. E enquanto isso, nós estamos em missão, estamos anunciando, como ontem estávamos ali na Via Parque, dizendo às pessoas que Jesus transforma, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus tem um plano, um propósito para a vida delas. Por quê? Para que elas tenham uma vida melhor nessa terra? Para que elas tenham uma distribuição de renda melhor? Não, irmãos. Uma igreja que cuida é uma igreja que vive a expectativa da volta de Cristo. Uma igreja que não cuida esqueceu que Jesus voltará e vive para os seus próprios interesses. Uma igreja que cuida é uma igreja onde cada um incentiva o outro a estar vigilante quanto à volta de Cristo. Eu quero estar vigilante quando Cristo voltar e desejo que os irmãos também estejam vigilantes. É por isso que o escritor de Hebreus ele diz: façamos admoestações ainda mais agora. Ou o que é que ele está querendo dizer? Cuidemos uns dos outros, animemos uns aos outros, sirvamos uns aos outros, ainda mais agora que sabemos que o dia de Jesus vem, está próximo. Ele está bem mais próximo hoje do que há 2000 anos.
Se o escritor aos Hebreus, há 2 mil anos, estava dizendo isso, imagina agora. Nós estamos vendo sinais, estamos vendo as coisas acontecendo, estamos vendo os sinais que Jesus profetizou acontecendo. Então, ainda mais agora, nós devemos cuidar uns dos outros, para que não apenas eu, mas você também, sejamos encontrados vigilantes quando Cristo voltar. Há um dia que se aproxima, irmãos, nós não podemos esquecer disso. Esse dia vem. E é por isso que quando nós nos reunimos, nós precisamos ainda mais admoestar, exortar, consolar, advertir, prevenir, cuidar, animar uns aos outros. Não podemos esquecer desse entendimento da vinda de Cristo. Há um Cristo que voltará para buscar a sua igreja. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós não perdemos tempo com besteira. A cor da parede é branca, cinza, preta, isso é uma besteira. Quando nós entendemos que Cristo ele voltará, nós não perdemos tempo com briga, não perdemos tempo com picuinha, nós não perdemos tempo em acumular tesouros, em buscar relevância aqui, em buscar fama, em buscar poder. Quando nós compreendemos que a volta de Cristo ela se aproxima, quando nós entendemos que o nosso tempo está acabando, que nós não estamos vivendo aqui para esse mundo, que há algo muito maior, porque o que está aqui nesse mundo não é suficiente para nós. Não é suficiente. Irmãos, como entristece o nosso coração quando a gente vê as pessoas buscando suficiência nesse mundo. Achando que títulos, que dinheiro, que fama, que poder, que tantas coisas desse mundo são suficientes para elas. Mas quando nós entendemos que o dia do Senhor se aproxima, nós olhamos para essas coisas e dizemos, eu não quero viver para isso. Todo o dinheiro de Elon Musk não é suficiente para mim. Deus tem algo muito melhor e muito maior. Todo o poder de Donald Trump, de quem quer que seja, é muito pequeno. Se você não entendeu isso ainda, você precisa entender o Evangelho, quem é Deus. Todo o circo que é armado nesse mundo é muito pouco, não é suficiente para aquilo que Deus nos criou, para aquilo que Ele tem preparado para nós. O nosso coração, ele anseia por algo muito maior. É por isso que bilionários tiram a vida muitas vezes, porque eles têm tudo, mas o coração deles não se satisfaz, porque o nosso coração anseia por algo muito maior, que só Deus preenche. Por isso que nós não deveríamos gastar tempo aqui com coisas que não apontam para a eternidade. É claro que todo mundo precisa trabalhar, comer, manter sua família, construir sua casa, mas o nosso foco não deveria ser nas coisas que não apontam para a eternidade. O nosso foco precisa apontar para a eternidade. Para as amizades que apontam a gente para a eternidade. Para as amizades que apontam a gente para o reino. Para as amizades que nos levam, nos incentivam, nos animam para ter uma vida mais próxima de Deus. O ânimo cristão, irmãos, como nós falamos aqui, como nós lemos, ele é algo horizontal. Horizontal. Ele se dá no cuidado. Ele se dá na prática. Não apenas quando você está sentado aí e ouve alguém falando aqui, mas ele se dá aí, do seu lado. Quando você anima alguém e alguém anima você. Quando você incentiva alguém e alguém incentiva você. O ânimo se dá numa troca entre os crentes que se ajudam. Entre os crentes que servem-se uns aos outros, que animam. Lá em Colossenses, você pode abrir sua Bíblia, em Colossenses capítulo 3, versículo 15 e 16, por favor. A palavra do Senhor nos diz o seguinte, que a paz de Cristo seja o árbitro do coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês,
Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais, com gratidão no coração. Ou seja, o que é que ele está dizendo aí? Nos aconselhemos uns aos outros. Ensinemos mutuamente. No Novo Testamento existe, Deus ele espalhou 25 mandamentos recíprocos, ou seja, mandamentos que têm a frase uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Existem 25 no Novo Testamento. Alguns desses estão em 1 Tessalonicenses 5, versículo 11 a 15. Você pode abrir aí também. 1 Tessalonicenses 5, do 11 ao 15. Que diz assim: portanto, vem o primeiro, consolem uns aos outros. Segundo, e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Versículo 12, irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, os que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Vivam em paz uns com os outros. Versículo 14. Também exortamos vocês, irmãos, aqui admoestem. A palavra aí de novo. Admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados. Amparem os fracos. E sejam pacientes com todos. Veja, ele não está dizendo aqui, olha, os pastores, eles devem exortar, eles devem admoestar, eles devem consolar, eles devem amparar, eles devem ser pacientes. Não. Todos. Quem deve exortar? Todos. Quem deve admoestar? Todos. Quem deve consolar os desanimados? Todos. Quem deve amparar os fracos? Todos. Quem deve ser paciente? Todos. Tenham cuidado, versículo 15, para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. A palavra de Cristo habita mais forte na igreja quando ensinamos. Só o pastor ensina? Não. Quando ensinamos uns aos outros. Quando aconselhamos. Quando edificamos, quando consolamos, quando exortamos, quando encorajamos, amamos, corrigimos. Como ele diz aqui, corrijam aqueles que vivem de forma desordenada. Quando encorajamos, amamos, corrigimos, perdoamos, avisamos, prevenimos, sustentamos, somos pacientes e estimamos uns aos outros. Uma igreja que cuida não é uma igreja onde a palavra é pregada apenas pelo pastor aqui à frente. É uma palavra onde todos estão ensinando. A palavra habita em todos. Todos estão cuidando uns dos outros. Isso, irmãos, não tem nada a ver com dinheiro. Isso não tem nada a ver com ação social. Isso não tem nada a ver com necessidade financeira, necessidade física. Ser uma igreja que cuida não é simplesmente ser uma igreja que coloca o sopão ali fora para os pobres passarem e comerem. Não. Ser uma igreja que cuida é uma igreja que admoesta, é uma igreja que congrega, é uma igreja que serve uns aos outros, que cuida uns dos outros, que cada um assume o seu papel de animador, de encorajador. Isso faz toda a diferença na comunidade. Você é um animador de Deus? Esse é o seu ministério. Esse é o ministério que nós precisamos assumir. Ser uma igreja que cuida. Uma igreja que ampara, como diz o apóstolo Paulo aqui em Tessalonicenses. Uma igreja que consola, que ensina. Não simplesmente uma igreja cheia de pastores que podem passar a semana fazendo visitação. Não. Uma igreja que cuida é uma igreja onde todos cuidam uns dos outros, onde todos entenderam o seu papel, encarnaram o seu papel pastoral, sacerdotal.
Uma igreja onde nós não olhamos apenas para frente, olhamos para o lado, para animar, para incentivar. Você pode olhar para o lado aí e perceber a falta de alguns irmãos. Quem vai incentivar? Quem vai animar esses irmãos? Como nós já oramos aqui, tem irmãos que estão doentes. Tem irmãos que estão, como o irmão Paulo, numa situação difícil, delicada, com a sua esposa, né, com uma notícia ali de uma lesão irreversível no cérebro. Quem vai encorajar? Quem vai animar esse irmão? Então, irmãos, ser uma igreja que cuida é uma igreja onde todos amparam uns para os outros, uns aos outros. E para isso acontecer, é necessário que eu olhe para o lado e eu possa encontrar o outro. O meu olhar possa se encontrar com o olhar do outro. E para a gente aplicar, irmãos, e finalizar esse nosso sermão, esse grande desafio de sermos uma igreja que cuida. Que igreja nós queremos ser daqui a 10 anos? Queremos ser conhecidos em Caruaru, a Igreja Batista da cidade, uma igreja que cuida. E o que é que nós vamos fazer nesses próximos 10 anos para ser reconhecido como uma igreja que cuida? Que tipo de conversa você tem com os irmãos da igreja? Quais são os assuntos que você conversa com os irmãos da igreja? Quando foi a última vez que você colocou algum irmão, alguma irmã da igreja na sua agenda semanal? Que você levou alguém para a sua casa para fazer uma refeição? Você foi na casa de alguém fazer uma refeição? Ou levou alguém para algum lugar para fazer juntos uma refeição? Para encorajar mutuamente, encorajar-se um ao outro? Você já cuidou do coração de algum irmão dessa igreja? Quem é o irmão ou a irmã que você está ajudando a crescer nas disciplinas espirituais? Algum irmão compartilhou com você que tem dificuldade de orar, tem dificuldade de ler a Bíblia? Você está ajudando, você está encorajando, incentivando esse irmão, apoiando ele? Com quem você está desenvolvendo um relacionamento profundo e sincero? São perguntas, irmãos, que nós precisamos fazer, porque isso também é fazer missões. Missões não é apenas aquilo que nós fizemos ontem na Vipar. Missões não é apenas a gente investir financeiramente na vida dos missionários que estão em outros países, em outras cidades. Mas também é fazer missões. Lá em Mateus 28, versículo 20, Jesus ele disse que deveríamos fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o quê? Que eu vos tenho dito. Coloca aí, por favor, Cleison. Para os irmãos lembrarem. Mateus 28, versículo 20. Vamos lá, irmãos? 1, 2, 3. Ensinando-nos a obedecer a tudo que eu e eu estarei sempre com vocês. Amém? Isso foi Jesus que disse, isso é missões. Versículo 19, coloca aí por favor antes. Versículo 19, 28 e 19. Mateus 28, 19. Jesus ele disse que toda a autoridade, né, foi dada a ele, e ele disse, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não para aí. Ele diz, ensinando-os a obedecer, a guardar tudo que eu ensinei a vocês. Então, quando nós, irmãos, estamos sendo uma igreja que cuida, quando nós estamos cuidando uns dos outros, ensinando, também estamos fazendo missões. Esse também é o nosso ministério. Cuidar, ensinar uns aos outros. Porque nós somos família. Às vezes a gente se preocupa com a sala da casa, com a arrumação da casa. Eita, mas se o irmão chegar aqui, a irmã chegar aqui e encontrar a casa desse jeito, você arruma a casa para o seu filho, para a sua filha? Não. Por quê? Porque vocês são família. Nós somos família. Ninguém vai conhecer a sujeira do nosso coração,
e vai nos ajudar, nos animar, nos incentivar e nos ajudar a nos aproximar de Deus. Se a gente não permitir que as pessoas possam ver a sujeira da nossa vida e do nosso coração. Se a gente sempre quiser deixar tudo bonitinho para aparentar uma coisa. As pessoas só poderão ver, nós só poderemos ver a transformação real na nossa vida quando não tivermos barreiras para o cuidado mútuo. Aí sim, podemos ser uma igreja que cuida. Congregar é ter família. Uma igreja que cuida é uma igreja que admoesta, que encoraja, que conforta, que consola. Romanos 15, 14, Paulo diz o seguinte: e eu mesmo, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, têm todo conhecimento e são aptos para admoestar uns aos outros. A gente começou falando sobre que congregar é admoestar, né? E admoestar é cuidar. E o que é necessário para cuidar uns dos outros? Duas coisas que o apóstolo Paulo diz aqui para a gente finalizar: ter bondade, ter conhecimento. Ele diz: eu estou certo que vocês estão aptos, porque vocês estão cheios de bondade e têm todo o conhecimento para admoestar uns aos outros. Sabe o que é ter bondade? É se importar. Se importar. Se você se importar com quem está do seu lado, você vai cuidar dessa pessoa. Conhecimento vem da palavra. Se nós amamos as verdades bíblicas, estamos buscando as verdades bíblicas, nós estamos aptos para ensinar aos outros também as verdades de Deus, as verdades bíblicas. Você tem congregado? Você quer ser uma igreja que cuida? Queremos ser uma igreja que cuida? Você quer cuidar do seu irmão? Você só precisa de duas coisas: se importar com ele e amar as verdades de Deus. Eu quero cuidar de vocês, eu quero cuidar dos meus irmãos. Eu quero cuidar dessa igreja para que todos nós sejamos encontrados vigilantes quando o Senhor voltar. Porque o dia dele se aproxima. E eu não quero ser encontrado vigilante apenas sozinho. Eu quero que você também seja encontrado vigilante. Então, irmãos, que o Senhor continue aplicando a sua palavra em nosso coração. Que possa haver realmente ansiedade em nós para animar uns aos outros, animar os irmãos da fé, para exercer esse ministério de cuidar uns dos outros. Amém? Que Deus continue nos abençoando e aplicando a sua palavra em nosso coração. Nós vamos cantar